Olá, pessoal. Sou Elizabeth Oliveira, neuropsicopedagoga. Atendo crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E nós vamos falar hoje sobre o poder do sono para a aprendizagem do seu filho. A importância de dormir bem. De que maneira o sono pode contribuir para a aprendizagem do seu filho. Dormir bem é muito importante para a aprendizagem. Por quê? Porque o sono vai contribuir para a atenção, para a memória, para a concentração e vai equilibrar as funções cognitivas do cérebro que está em desenvolvimento. Porque a criança, ela precisa descansar para que o cérebro dela possa aprender, possa absorver, possa guardar todo tipo de conhecimento e informação que ela aprende no dia a dia, principalmente a criança que vai à escola. Quais são os prejuízos que uma criança pode sofrer quando ela não dorme o suficiente? Bem, poucas horas de sono podem provocar tensão, cansaço, vai afetar na aprendizagem dela, não vai produzir, a saúde mental dela também será prejudicada e o seu relacionamento social também não vai ser tão considerável. E o que pode prejudicar o sono? O excesso de atividades curriculares, escolares, são dos que mais têm afetado o nível de aprendizagem das crianças. Por quê? Porque a carga de estudo das crianças tem sido muito intensificada e elas já chegam em casa cansada, reclamando que foi muito assunto, muita tarefa, a tia falou muito, escreveu muito, era muita coisa para copiar do quadro, e ela chega estafada, ela quer descansar, ela nem quer pegar mais no livro e no caderno, porque ela chegou exausta. E, entre outras coisas também, é o tempo de passar na televisão, no videogame, no celular, porque toda aquela luz refletida pelos aparelhos eletrônicos vai prejudicar na produção da melatonina. E é também durante o sono que as proteínas são sintetizadas com o objetivo de manter ou expandir as redes neuronais ligadas à memória e ao aprendizado da criança, assim como o aprendizado do adolescente, assim como o aprendizado do adulto, do idoso, porque o ser humano, em todo o tempo, ele está aprendendo. É do cérebro também o comando na produção e na liberação de hormônios que vão interferir no bem-estar físico, no bem-estar psicológico, no bem-estar emocional. E a importância do sono se faz desde o início da vida, quando ocorre uma complexa construção psíquica e física em um constante processo de modelagem e adaptação. Tudo isto é importante. Tudo isso é considerável e é necessário que o cérebro receba todo o alimento para que ele possa produzir. E qual é o alimento para o cérebro? O sono. Não é só o alimento físico, mas é também o alimento do sono. Porque uma mente descansada é uma mente que está pronta para aprender, é uma mente que está pronta para produzir, é uma mente que está pronta para conversar, para dialogar, para se relacionar. É uma mente que não vai ter dificuldade no seu dia a dia. E a criança, ela precisa que o tempo dela seja bem distribuído. E os pais são os maiores responsáveis para distribuir as 24 horas do dia do seu filho. Para quê? Para que ele possa se relacionar bem, para que ele possa crescer com saúde, não só física, mas também mental. Um tempo de sono adequado para a criança. Qual seria exatamente o tempo? Bem, com um ano, a criança ela pode dormir a noite toda. Os bebês costumam dormir a noite toda. Muitas vezes acordam somente para mamar. E alguns deles nem para mamar acordam. Às vezes a mãe é que tira do berço e coloca para mamar. Mas no decorrer dos anos, a criança vai dormindo um pouco menos, mas ainda assim ela precisa dormir. Aos 3 anos, aproximadamente 10 horas por noite, porque é neste período em que o corpo desenvolve, o corpo da criança cresce, os ossos esticam e o cérebro também vai recebendo toda aquela energia guardada e vai desenvolvendo, porque a partir também dos 3 anos,
o tempo do sono já começa a reduzir, mas a criança vai precisar de alguns intervalos durante o dia para dormir. É como aquela soneca depois do almoço, quando está em casa, dormir no quarto, quando está na casa da vovó, dormir na casa da vovó, quando está na escola, tem aquele soninho depois do horário do almoço, porque tudo isto vai favorecer para o seu bem-estar, para a sua tranquilidade, para o seu relaxamento, para a sua mente. E assim a criança vai ter um bom desenvolvimento. Algumas orientações aqui eu coloquei para você saber como o seu filho pode ter uma boa noite de sono. Uma delas, reduzir a luminosidade. Já começa aí, já começa a preparar o ambiente, o local onde a criança vai dormir. Se tem muita gente adulta em casa, vamos considerar que a prioridade é para a criança. Ela precisa de um local tranquilo, um local onde tenha pouca luminosidade, para que ela tenha aquele sono reparador. E entre eles está, apagam-se as luzes, deixa somente a porta do quarto, né, com a fresta ali, só para a criança não sentir medo, porque fica totalmente no escuro, ou então usa do abajur, algum artifício, mas a luz deve prevalecer apagada, para que a criança já comece a perceber, chegou a hora de deitar, chegou a hora de dormir, então eu vou pegar no meu bichinho preferido, no meu bichinho favorito, vou levar para minha cama e vou dormir. E a temperatura do quarto? Bem, se for um quarto climatizado, um quarto com ar-condicionado, é importante que a temperatura seja consideravelmente favorável para que a criança não venha sentir frio, porque as mãozinhas e os pés necessitam também ser aquecidos, porque nestas extremidades tem pouca circulação sanguínea. Então, é importante, muitas vezes, dormir de meia, ou então dormir de pijaminha, porque tudo isso vai favorecer para que o sono seja bem tranquilo. Evitar barulhos, né? Conversar com os adultos da casa, que aquele momento a prioridade é o sono da criança. Ela precisa ter uma noite de sono tranquila para que ela possa acordar disposta, sorridente, preparada para ir para a escola e ela produzir quando chegar na escola. Também dormir no mesmo horário, ter aquele horário certo de dormir. Por exemplo, vou colocar o meu filho para dormir hoje, que é segunda-feira, 9 horas da noite. Na sexta-feira, ele vai dormir por volta das 11, 12 horas, porque, afinal de contas, é um final de semana, né? A gente foi para festa, foi para aniversário, mas isso não pode se tornar rotineiro, porque a criança ela precisa seguir um horário disciplinado, ela precisa ter aquele horário que é diferentemente do adulto. O adulto ele pode até se adaptar a muitas mudanças, mas a criança que está em processo de crescimento, de formação, ela precisa ser disciplinada com aquele horário, inclusive para dormir. E a alimentação? A alimentação deve ser leve, de preferência uma sopa, uma canja, algo que a criança goste, mas nada pesado, gorduroso, nada muito apimentado ou salgado, nem uma comida que seja dada para ativar mais ainda o cérebro da criança, como muitos doces, bombons, chocolates, refrigerantes, que muitas vezes a mãe inclui no cardápio como se fosse uma maneira de atrair a atenção da criança para se alimentar. Por exemplo, batatas fritas. É um alimento gostoso? Sim. Quem é que não gosta de batata frita, não é? Mas é um alimento que não vai favorecer saúde para seu filho, principalmente porque tem gorduras e a criança vai dormir. E aquilo dali pode prejudicar, inclusive, o estômago da criança, o intestino, não fazer uma boa digestão e a criança não acordar bem, passar a noite se levantando, indo para o banheiro. Então, uma alimentação leve é o mais indicado. E, de preferência, que ela possa comer 2 horas antes de deitar. Ou seja, se ela costuma deitar às 8 horas da noite, então o jantar dela deve ser às 6 horas. Uma refeição leve, uma sobremesa leve, nada pesado, para que a criança possa fazer a digestão, ter um sono tranquilo e acordar disposto para ir para a escola. Outra coisa também, evitar exercícios físicos antes de dormir. Por exemplo, às vezes o pai combina uma bicicleta
combina no condomínio, no parquinho, vamos brincar, a criança se agita muito, aí sobe para tomar banho, para jantar. Aquela agitação no parquinho deixou o corpo da criança bem acelerado, bem agitado. Então, daqui que o corpo dela, o cérebro dela, começa a pensar que vai ter que descansar, relaxar, para poder entrar no horário do sono, leva tempo. Aí, muitas vezes, a criança demora para dormir por essas coisas, entre outras. Evitar também televisão. Está chegando a hora de deitar? Então, vamos separar o horário da TV, assim como o horário do videogame, assim como o horário do celular, entre tantas tecnologias que nós temos à nossa disposição, para que a criança saiba que tem horário para tudo. E assim a criança vai crescendo e aprendendo que o pai e a mãe estão procurando oferecer para ela o melhor. E entre uma das coisas preferidas, né, que você deve incluir no horário do sono, é uma boa leitura. Uma leitura agradável, uma leitura tranquila, faz a criança ficar naquele mundo da imaginação. Ela começa a relaxar, ela começa a imaginar, ela entra na história, ela participa da história, ela se torna a própria protagonista da história, porque ela se envolve com a história. E quando ela vai deitar, ela vai pensando naquilo que ela ouviu, naquilo que ela aprendeu, que ela escutou, as ilustrações do livro. Tudo isso favorece para que a criança tenha um bom sono reparador. Nós temos aqui esse material que foi retirado da Neuropsicopedagogia e Aprendizagem. E aqui está o meu Instagram, o meu YouTube. E eu peço que, se você gostou deste material, você se inscreva no canal, ponha aí o seu like e fica o meu muito obrigado. Um abraço e até a próxima!